Olá, querido aluno do curso de atualização MOP, seja bem-vindo à nossa aula 23, movimentação e transporte de produtos perigosos. Falaremos então sobre alguns conceitos, começando com reação química. Reação química é uma transformação da matéria, na qual ocorrem mudanças qualitativas na composição química de uma ou mais substâncias reagentes, resultando em um ou mais produtos, certo? Então ocorre uma reação e que dessa reação há uma transformação da matéria e dessa transformação resulta em um ou mais produtos. A resolução número 5.998 de 2022 da ANTT regulamenta no artigo 31 que a responsabilidade pela compatibilidade do carregamento é do expedidor do produto, devendo para isso observar as disposições previstas no artigo 17 e no artigo 18 do referido regulamento. O parágrafo 1º do artigo 17 conceitua o termo compatibilidade sendo: Parágrafo 1º. Entende-se como compatibilidade entre produtos a ausência de risco de ocorrer explosão, desprendimento de chamas ou calor, formação de gases, vapores, compostos ou misturas perigosas, devido à alteração das características físicas ou químicas originais de qualquer um dos produtos, se postos em contato entre si, por vazamento, ruptura de embalagem ou outra causa qualquer. Tá certo? Então esse que é o conceito de compatibilidade. Significa que eu posso colocar os dois produtos juntos, que se houver vazamento e um produto encostar no outro, tiver contato, não vai acontecer nada dessas coisas que ele disse aqui: explosão, desprendimento de chamas ou calor, formação de gases, vapores, compostos, misturas perigosas. Certo? Devido a essa alteração das características físicas ou químicas. Muito bem. Reação química são as transformações que as substâncias sofrem a partir de seu estado físico inicial. Algumas das consequências de uma reação química são liberação de gases ou luz, a mudança de cor ou temperatura e a formação de precipitado, que é a formação de um sólido insolúvel após a interação de dois reagentes solúveis. A maioria das reações químicas libera calor, aumentando a temperatura das substâncias envolvidas naquela reação. Quando isso ocorre, chamamos de reação exotérmicas, pois a reação liberou calor. Quando essas substâncias necessitam de calor do meio externo para que ocorra a reação, são chamadas de reações endotérmicas. Os produtos químicos podem reagir de forma violenta com outra substância química, inclusive com o oxigênio presente no ar que respiramos, ou com a água, o que pode produzir efeitos perigosos como calor, combustão, explosão e até substâncias tóxicas. É necessário o condutor profissional que transporta produtos perigosos ter um conhecimento prévio de alguns assuntos, como, por exemplo, padrões normais dos produtos, substâncias, padrões de difusão, que é a pressão saturada de vapor e densidade de vapor, e de inflabilidade, que são os limites para explodir, pontos de fulgor e de ignição das substâncias que transporta. Veremos algumas reações causadas por algumas classes de produtos perigosos. Explosivos. Em contato com uma fonte de ignição, tais como fogo, superfície quente, centelha ou faísca, eletricidade estática, compressão ou produtos químicos reativos, ocorre uma liberação rápida de energia com violenta explosão. Gases. Os gases combustíveis em contato com o ar fazem misturas explosivas. Os gases corrosivos em contato com a água têm reação violenta. Os gases liquefeitos são mais pesados que o ar, formando colchões alongados e provocam a morte por asfixia. Os colchões alongados, butano e GLP, podem caminhar distâncias consideráveis na direção do vento dominante
e na presença de fontes de ignição, inflama-se até alcançar a origem da fonte, na direção do vento, formando um colchão explosivo e inflamável. Líquidos inflamáveis. Líquidos inflamáveis com tensão de vapor alta que, em contato com o ar, formam uma mistura explosiva. Na presença de fontes de ignição, como superfície quente, centelha ou faísca, e eletricidade estática, provocam chamas rápidas direcionais muito perigosas. Os recipientes submetidos ao calor de chamas podem explodir. Sólidos inflamáveis. Podem inflamar-se quando expostos ao ar. Podem reinflamar-se após a extinção do fogo. Podem reagir violentamente com a água. Corrosivos. Causam severos danos quando em contato com tecidos vivos ou, em caso de vazamento, danificam ou mesmo destroem outras cargas ou o próprio veículo. Podem também apresentar uma infinidade de riscos, como, por exemplo, temos os ácidos que, quando em contato com o alumínio, formam o hidrogênio, transformando-se em uma mistura explosiva com o ar. Incompatibilidade. Em uma mesma unidade de transporte, é proibido transportar produtos perigosos incompatíveis entre si ou com produtos não classificados como perigosos, quando houver possibilidade de risco direto ou indireto de danos a pessoas, bens ou ao meio ambiente. Exceção aos casos estabelecidos na legislação específica, ou quando os produtos perigosos ou não perigosos forem colocados em cofres de cargas ou contedores distintos, exceto substâncias e artigos da classe 1 e materiais radioativos da classe 7. É responsabilidade do fabricante e ou do expedidor do produto perigoso a escolha do cofre de carga adequado, cabendo a eles a responsabilidade por utilização equivocada. O cofre de carga não pode apresentar trincas, rachaduras e ou perfurações em qualquer uma das superfícies internas e ou externas, ou qualquer deformação permanente que possa comprometer a estanqueidade do cofre de carga durante toda a sua vida útil. Diferentes produtos e artigos explosivos da classe 1 devem ser transportados conforme critérios de grupos de compatibilidade, exceto quando forem colocados em caixas de segurança, cofre de carga para explosivo, transportada em unidade de transporte com carroçaria aberta ou fechada, ou unidade de transporte dotadas de compartimento de segurança para explosivos. Cofres de cargas utilizados para o transporte de produtos perigosos devem portar em uma das faces ou na tampa painel de segurança idêntico ou utilizado no veículo ou equipamento de transporte. As caixas de segurança, cofre de carga para explosivo e os compartimentos de segurança para explosivos devem estar localizados onde estejam protegidos contra choques, possíveis danos causados por irregularidades do terreno, interações perigosas com outros produtos perigosos e fontes de ignição na própria unidade de transporte, como, por exemplo, gases do escapamento. Não é permitida a colocação de qualquer material em cima da caixa de segurança, cofre de carga para explosivo ou do compartimento de segurança para explosivos. A NBR 14.619 estabelece os critérios de incompatibilidade química a serem considerados no transporte terrestre de produtos perigosos. Algumas incompatibilidades de alguns produtos químicos. Vamos ver aqui. Líquidos inflamáveis. Então eu não posso misturar com ácido nítrico, nitrato de amônio, peróxidos, hidrogênio, flúor, cloro, bromo e óxido de cromo 4. O ácido cianídrico eu não posso misturar com álcalis e ácido nítrico.
Ácido fluorídrico eu não posso misturar com amônia, anidra ou aquosa. O ácido nítrico eu não posso misturar com álcools e outras substâncias orgânicas oxidáveis, ácido iodídrico, magnésio e outros metais, fósforo e etilfeno, ácido acético, anilina óxido CR4 e ácido cianídrico. Já o ácido fórmico eu não posso misturar com metais em pó e agentes oxidantes. O ácido perclórico não posso misturar com anidrido, acético, álcoois, bismuto e suas ligas, papel, graxas, madeira, óleos ou qualquer matéria orgânica, clorato de potássio, perclorato de potássio e agentes redutores. Já o ácido sulfídrico eu não posso misturar com ácido nítrico fumejante ou ácidos oxidantes, cloratos, percloratos e permanganatos de potássio. Ácido sulfúrico não misturar com cloratos, percloratos, permanganato de potássio, lítio, sódio, bases nitratos, pós metálicos e solventes. O acetileno não misturar com flúor, cloro, bromo, cobre, prata e mercúrio. Já a acetona não misturar com bromo, cloro, ácido nítrico e ácido sulfúrico. A água não misturar com cloreto de acetila, metais alcalinos, terrosos, seus hidretos e óxidos, peróxido de bário, carbonetos, ácido crômico, oxicloreto de fósforo, pentacloreto de fósforo, pentóxido de fósforo, ácido sulfúrico, trióxido de enxofre, etc. A amônia não misturar com bromo, hipoclorito de cálcio, cloro, ácido fluorídrico, iodo, mercúrio e prata, metais em pó e ácido fluorídrico. Carvão ativo não misturar com hipoclorito de cálcio nem oxidantes. O iodo não misturar com acetileno, hidróxido de amônio e hidrogênio. Cloratos de sódio, ácidos, sais de amônio, matéria oxidável, metais em pó, anidrido acético, bismuto, álcool, pentóxido de fósforo, papel e madeira. Cloro, não misturar com acetona, acetileno, amônia, benzeno, butadieno, butano e outros gases de petróleo, hidrogênio, metais em pó, carboneto de sódio e terebentina. Enxofre, não misturar com qualquer matéria oxidante. Cianetos, não misturar com ácidos e álcalis, agentes oxidantes, nitritos, Hg nitratos. Hidrocarbonetos, o benzeno, o butano, a gasolina, o propano e o terebentina. Não misturar com flúor, com cloro, com bromo, com peróxido de sódio, ácido crômico, peróxido de hidrogênio. Já o fósforo, não misturar com flúor, cloro, bromo, cobre, prata e mercúrio. O flúor, não misturar com bromo, cloro, ácido nítrico e ácido sulfúrico. Metais alcalinos e alcalinos terrosos, não misturar com dióxido de carbono, tetracloreto de carbono, halogênios, hidrocarbonetos clorados e água. Nitrato de amônio, não misturar com ácidos, cloratos, cloretos, chumbo, nitratos metálicos, metais em pó, compostos orgânicos, combustíveis finalmente divididos em enxofre e zinco. Oxigênio, líquido ou ar enriquecido com O2. Não misturar com gases inflamáveis, líquidos ou sólidos como acetona, acetileno, graxas, hidrogênio, óleos e fósforo. Peróxidos orgânicos, não misturar com ácido, mineral ou orgânico. Já os peróxidos, metais pesados, substâncias oxidáveis, carvão ativado, amoníaco, aminas, hidrazina e metais alcalinos.
Proibição explícita de transporte de produtos da classe explosivos com radioativos, junto a outras classes de produtos. É somente eles. Classe 1. Explosivos. Explosivos são agentes químicos que, pela ação de choque, percussão, fricção, produzem centelhas ou calor suficiente para iniciar um processo destrutivo através de violenta liberação de energia. Se subdividem em subclasse 1.1, substâncias e artigos com risco de explosão em massa, capaz de afetar toda a carga de maneira praticamente instantânea. Artigo explosivo é aquele que contém uma ou mais substâncias explosivas. Subclasse 1.2, substâncias e artigos com risco de projeção, mas sem risco de explosão em massa. Subclasse 1.3, substâncias e artigos com risco de fogo e com pequeno risco de explosão, de projeção ou ambos, mas sem risco de explosão em massa. Subclasse 1.4, substâncias e artigos que não apresentam risco significativo. Subclasse 1.5, substâncias muito insensíveis com um mínimo risco de explosão em massa. Subclasse 1.6, artigos extremamente insensíveis, sem risco de explosão e massa. Substâncias e artigos explosivos devem ser acondicionados em embalagens construídas e fechadas de tal maneira que, em condições normais de transporte, não venham apresentar vazamentos decorrentes de modificações na temperatura, umidade ou pressão na variação de altitude, requisitos estes que se aplicam para recipientes novos e usados, tomando-se, neste último caso, todas as medidas para evitar contaminação. O condutor deve atentar-se aos seguintes procedimentos no transporte rodoviário de explosivos. Os veículos devem ser do tipo baú ou envolvidos com lona impermeável. O carregamento, descarregamento e paradas por necessidade devem ser feitas longe de locais de habitação ou com muito movimento de pessoas. Se houver necessidade, as autoridades devem ser imediatamente informadas. Caso os veículos andem em comboio, deverão manter distância de 80 metros em movimento, com velocidade compatível, e a 50 metros quando estacionados, sempre acompanhados de batedores. O veículo de transporte, antes do carregamento, deverá ser limpo. Esse cuidado serve para eliminar resíduos de materiais inflamáveis e objetos metálicos que possam produzir centelhas. Norma R105-DFPC, capítulo 12, artigo 165. É a legislação básica para o tráfego terrestre de produtos explosivos no país. Autorização prévia para o trânsito por meio de guia de tráfego, GT. O produto controlado será apreendido quando, sujeito ao controle de tráfego, estiver transitando dentro do país sem GT ou autorização policial para trânsito. E aqui nós trazemos um modelo de uma GT, que é o guia de tráfego, né? Comportamento preventivo do condutor e procedimentos em casos de emergência no transporte de explosivos. As embalagens deverão ser arrumadas no veículo de tal forma que não sofram deslocamentos, seguindo orientações do expedidor, protegidas contra atritos e choques mecânicos. É proibido utilizar materiais facilmente inflamáveis para estivar as embalagens. Os veículos transportadores da classe 1 não devem apresentar defeitos estruturais ou deterioração de qualquer um de seus componentes. Classe 2. Gases. Substância em estado gasoso constituído por moléculas isoladas, separadas uma das outras por grandes espaços vazios em relação ao seu tamanho e em contínuo movimento. Características de substância em estado gasoso:
Não tem forma ou volume próprios. Tem forma do recipiente onde está contido e ocupa todo o espaço limitado pelas paredes do recipiente. Apresenta volume igual ao volume do recipiente onde está contido. Subclasse 2.1, gases inflamáveis, exemplo GLP, que é o gás de cozinha. Subclasse 2.2, gases não inflamáveis e não tóxicos, exemplo oxigênio. Subclasse 2.3, gases tóxicos, exemplo amônia e cloro. São exemplos de gases: permanente, ar, oxigênio e hélio; liquefeito, sob pressão, butano, propano; dissolvido sob pressão, acetileno; altamente refrigerado, oxigênio líquido e nitrogênio líquido. Comportamento preventivo do condutor e procedimentos em casos de emergência no transporte de gases. As embalagens dos produtos não devem ser expostas ao calor ou submetidas a choques mecânicos. No manuseio de cilindros, é conveniente o uso de carrinhos ou similares. Mantenha o capacete de proteção da válvula mesmo em cilindros vazios. É importante, durante o transporte de gases a granel, fazer paradas periódicas para verificar a pressão por meio do manômetro. Os motores e os canos de escapamento dos veículos que transportam gases deverão ser isolados para não transmitir calor. Os equipamentos elétricos dos veículos devem ser protegidos para evitar centelhas. Utilize máscaras apropriadas em função do tipo de gás que está sendo transportado. Quando se tratar de veículo tipo baú, verifique se há dispositivo de ventilação. O carregamento e descarregamento de gases tóxicos e paradas do veículo transportando este produto devem ser feitos longe de habitações ou locais com muito movimento de pessoas. Para o transporte vertical dos cilindros, fazer a amarração da carga utilizando os cintos de segurança existentes nas cestas. Jamais dirija com todos os vidros fechados para neutralizar os possíveis efeitos de gases no compartimento do motorista. Caso ocorra algum vazamento de gases do veículo, se os vidros estiverem fechados, o condutor irá inalá-los, podendo sofrer intoxicação. Tentar, se possível, fechar a válvula. Na impossibilidade de se fechar a válvula, levar o cilindro para uma área aberta. No caso do oxigênio e outros gases oxidantes, não permitir o contato do gás com óleo, graxa, estopa ou qualquer material combustível. A gente termina a aula 23. Na aula 24, continuamos com esse assunto, inclusive a nossa última aula sobre movimentação de produtos perigosos. Falaremos do grupo 3 em sequência, até o 9. Certo, pessoal? Aguardo vocês na última aula nossa. Um grande abraço e fiquem com Deus.